Olá, está começando mais um programa Uniso Comunidade. No programa de hoje nós vamos falar sobre a dependência ou não das tecnologias digitais. Você não consegue ficar sem o celular, sem o seu computador, sem acessar as redes sociais? Para falar sobre esse assunto, estamos recebendo dois professores da Universidade de Sorocaba, o professor Léo Vitorino e também o professor Edgar Domingo. Cada um tem a sua posição, seu ponto de vista, inclusive vamos discutir o uso dessas tecnologias em sala de aula. Vamos começar apresentando os professores, os mais velhos primeiros. Então, professor Edgar Domingo, gostaria que o senhor falasse um pouquinho da sua titulação, da sua formação acadêmica. Bom, minha titulação, eu sou graduado em Letras, Português e Inglês, depois em Filosofia, fiz mestrado em Educação e, paralelo a essa formação acadêmica, eu trabalhei muitos anos com computação. Minha primeira formação ainda lá em nível de ensino médio foi técnico em processamento de dados, isso em 1900 e nada. Trabalhei muitos anos em paralelo, trabalhando com educação à noite e trabalhando em empresas de tecnologia durante o dia. Então, eu tenho uma experiência que não é acadêmica, é profissional, uma formação profissional na área de computação e na área acadêmica, letras, filosofia e o mestrado em educação. O senhor é coordenador também do curso de letras? Atualmente coordeno o curso de letras português e espanhol. Muito bem. Vamos conversar também com o professor Léo Vitorino e saber a titulação e a experiência dele profissional. Professor Léo, muito obrigado pela sua participação também. Gostaria que o senhor falasse da sua titulação acadêmica. Eu agradeço. Bom, eu sou bacharel em Ciência da Computação, já trabalho na área de informática desde muito novo. Eu era professor de informática, motivo pelo qual escolhi o curso. Me especializei, fiz um MBA em produção e atualmente faço mestrado em educação. E dentro da carreira acadêmica eu optei por estudar um pouco os impactos da tecnologia na atividade da educação mesmo, no dia a dia do professor e como que o aluno vê a inclusão dessas tecnologias na aula, no dia a dia. Além de ser professor da Uniso, fazer o mestrado, o senhor também tem um cargo administrativo na universidade? Sim, atualmente eu coordeno o Centro de Educação e Tecnologia da Uniso, que é o setor responsável pelas atividades de educação à distância da Uniso. Muito bem. E aí a gente pode discutir com os dois professores. Eu quero que você que nos acompanhe faça a sua avaliação também e chegue às suas conclusões. O que pode ser positivo com o uso da tecnologia? Dá para trazer, professor Edgar, na área das letras, na área da filosofia, nas disciplinas? Hoje o senhor ministra quais disciplinas? Filosofia da educação, em vários cursos, e algumas disciplinas no campo da sociologia e antropologia também direcionadas a cursos específicos. Dá para trazer o cotidiano do computador, da informática, das redes sociais, do tablet, do celular nas suas aulas, na sala de aula, no cotidiano da sua apresentação, da sua disciplina? Sim, a gente tem aspectos bastante positivos que é, por exemplo, na filosofia, o acesso a obras que antigamente você tinha que dispor de uma biblioteca física, né? E hoje você tem bibliotecas digitais de universidades, tanto nacionais no Brasil quanto no exterior, que dão acesso a textos filosóficos que, quando eu cursava a filosofia, a gente não tinha disponibilidade. Embora já existisse a internet, a tecnologia tivesse naquele momento, ela não permitia um acesso tão facilitado como hoje. Então, existem possibilidades, por exemplo, de você acessar obras ou materiais que vão dar suporte a essas aulas de maneira mais fácil do que quando você não tinha esse tipo de recurso. Você dependia exclusivamente de materiais físicos, né? Livros ou publicações físicas. E hoje a tecnologia te permite esse acesso. Também, dentro dessa questão, de forma positiva, o diálogo com outras pessoas da área, né? Hoje é muito mais fácil você se corresponder, por exemplo, com algum teórico. Quando eu fazia o mestrado, eu estudei um autor específico que é inglês,
E eu consegui contato com ele por e-mail, eu consegui conversar com ele, além de ter acesso aos textos, aos artigos que ele publicou, eu consegui o e-mail. Ele é professor numa universidade, que não vou lembrar exatamente qual agora, na Inglaterra. E aí eu mandei um e-mail, né, perguntando se ele poderia, se ele tinha mais indicações de leitura para me fornecer, e ele me mandou material dele, PDFs de aulas dele, né, para complementar o meu estudo. Então essa é uma outra coisa que, se a gente fosse pensar assim, há 20 anos atrás, eu já não teria, eu até teria a possibilidade de mandar uma carta, mas tudo isso teria um lapso de tempo muito maior para eu ter o retorno do que hoje. E, professor Léo, como é que o senhor usa a tecnologia na sua aula? Bom, primeiro que nas minhas aulas, geralmente, a tecnologia é objeto de estudo. Então, hoje eu trabalho com uma disciplina que é multimídia musical, no curso de música, que é um curso de licenciatura, e que veio substituir uma outra disciplina que se chamava Didática para Multimídia. O principal objetivo da disciplina é realmente repensar a educação a partir das múltiplas linguagens, das novas formas que a gente tem de acesso à informação, e como isso pode ser uma ferramenta para a aula mesmo, para a educação, já que a gente está formando professores. Então, acho que um dos problemas que a gente tem é realmente esse. A gente não forma professores ou não tem professores formados para repensar o seu papel na sala de aula, para entender como que a tecnologia hoje se faz presente na vida do aluno. E aí a gente fica batendo na tecla de que a gente tem que proibir o acesso, a gente tem que limitar o acesso ou, de alguma forma, dificultar o acesso a essa tecnologia, porque isso seria algo prejudicial. Tá? Então, hoje, nas minhas aulas, como foco de estudo, né, uma das questões centrais das minhas aulas, eu tento trazer exemplos do uso, sempre observando que a tecnologia vai ser a ferramenta, vai ser o meio, não o fim dessas atividades. E os alunos acabam mostrando um interesse um pouco maior, porque já faz parte do cotidiano deles. Então, na verdade, eles não estão aprendendo algo novo, eles estão simplesmente vendo com outros olhares ou com novas possibilidades aquilo que ele já faz uso para lazer, para entretenimento, para outros fins. Deixa eu só até localizar o telespectador e ouvinte com relação à idade dos professores. Edgar tem quantos anos? 42. E você, Léo? 29. 29. Edgar, o uso dessa tecnologia, o que pode atrapalhar na aula, dentro da sala de aula, no momento da aula propriamente dito? Você se depara com situações, eu sei que você dá aula, inclusive, para publicidade e propaganda, é um aluno muito querido, inclusive, da turma, e, consequentemente, é uma geração de 17, 18, 19 anos, que hoje ela é viciada, literalmente, nas redes sociais. Ele não consegue perder. Ontem até uma aluna pediu amizade comigo, eu entrei, aceitei, aí fui ver o perfil dela, eu fiquei impressionado. Eu pensei que era brincadeira, mas eu fui vendo a sequência de textos que ela apresentava e me impressionou no seguinte aspecto: minha bateria está acabando. Ela angustiada de que ela estava com tanto por cento de bateria. Eu até tinha visto um vídeo daquela série do Porta dos Fundos, né, que mostrava essa interdependência, que as pessoas passavam mal, elas se desligavam quando a bateria acabava. Agora essa menina, ela foi mostrando isso. E ontem à noite, uma aluna também estava num desespero, ela procurava uma tomada no campus para poder conectar o celular dela, que ela estava com 30% de carga. Como é que você trabalha isso em sala de aula? O aluno consegue prestar atenção na aula usando do aparelho? Como é que você negocia isso com ele? Então, essa questão, ela acarreta o problema da dispersão. Muitas vezes a tecnologia vai fazer com que o aluno se disperse na aula e deixe de prestar atenção na aula para prestar atenção em outras coisas que estão acontecendo no mundo, cujo o celular, por exemplo, vai oferecer para ele. Então, a gente tem esse problema que muitas vezes a presença do celular, né, na sala de aula, ela pode ser um elemento de dispersão. E isso não é uma coisa própria da tecnologia do celular, não é o celular que dispersa, né? Na verdade, tem uma série de fatores. Eu sempre faço o comparativo. Quando eu era moleque, estava na escola, a gente lia gibi no meio do livro, né? Colocava o gibi da Mônica ali no meio do livro e
O professor, no olhar do professor, ele está vendo você com o livro, né? Mas o que você está lendo ali é outra coisa. O celular funciona dessa forma hoje. Então, tem o aluno que vai se dispersar. Então, numa certa medida, o professor tem que trazer o aluno para a aula nesse sentido. Isso não quer dizer que eu vá suprimir o celular da aula. A gente pode fazer uso positivo do celular. E o exemplo que eu sempre dou é que muitas vezes eu estou em sala de aula e eu falo um termo ou uma palavra que é desconhecida do aluno. E aí, quando o aluno pergunta, mas o que significa isso? Né? Então, eu uso a palavra, às vezes eu uso a palavra corroborar. Aí o aluno não sabe o que é corroborar. Pega o seu celular e procura. Joga no Google lá, corroborar. Aí ele acha, corroborar é concordar, né? Dar sentido. Então eu posso transformar o celular num instrumento que me auxilie, por exemplo, em algumas questões de aula. Adequando a plataforma, seria mais ou menos você parar a aula e pedir para ele usar o dicionário antigamente? Antigamente o aluno tinha que levar o dicionário na mochila. Exatamente. Né? Então hoje você pode, hoje o dicionário é digital, está dentro do celular, ou ele está na internet, ele está na nuvem, você pode fazer uso disso. Existem situações onde você pode até trabalhar, às vezes você está falando sobre uma obra de arte, por exemplo, que você não dispõe ali no momento, mas alguém pode localizar a imagem no celular. Com a turma de publicidade, né, numa das minhas aulas de sociologia, eu estava falando sobre a questão dos memes, né, os memes como um elemento da forma de comunicação. E antes de terminar a aula, os alunos já tinham feito pelo menos uns 20 memes meus, né? Pegando eu lá falando naquele momento e transformando aquilo em imagens. Então ali você tem uma aplicação prática do que está se discutindo de forma positiva. Talvez o problema seja o que na filosofia, desde a antiguidade, a gente discute, que é a desmedida, é quando eu exagero, né? Quando o aluno só faz uso do celular e não presta atenção na aula, isso é ruim, né? Quando a gente não faz nenhum uso do celular na aula, isso também é ruim, né? Porque o celular ou o tablet, ou o computador, eles são ferramentas que estão no cotidiano das pessoas, né? As pessoas usam o celular fora da sala de aula para uma série de situações úteis, positivas. Também usam para situações de entretenimento ou mesmo para situações que não são, de um ponto de vista pragmático, produtivas. Então, a sala de aula é espelho do mundo lá fora, ela não é uma realidade paralela. Então, o aluno ele vai se comportar, e aí, concordando com o que o Léo colocou, às vezes falta um preparo do professor de entender como que eu vou pegar aquele celular, aquele tablet, aquele computador que está presente na sala de aula, né? Você não tem... a gente não vai retroceder para um momento onde não exista mais celulares, né? A gente não vai conseguir. Isso é uma questão cultural, inclusive, que a gente poderia olhar, né? Já foi assimilada pela nossa cultura, né? E aí vem a questão, né? Nós somos dependentes da tecnologia em muitos aspectos. Dependentes no sentido não pejorativo, né? Então, o celular vai fazer parte da realidade do aluno, do ensino infantil até a pós-graduação. O como fazer um uso didático, pedagógico do celular, isso depende do professor, como é que ele vai fazer a orientação, né? Eu sempre digo, não adianta você dar um livro para um aluno, né? O livro também é uma tecnologia, se a gente for pensar que tecnologia é o resultado de uma série de conhecimentos, né? Então, o livro impresso é uma tecnologia, mas não porque eu vou dar o livro na mão do aluno, ele vai saber o que fazer com o livro. Aí vem a função do professor ser um mediador, né? Um mediador do conhecimento e mediador, inclusive, das ferramentas que podem propiciar esse conhecimento. Agora, professor Léo, como é que o senhor avalia isso? Com a idade diferente, o senhor já nasceu, tenho certeza, na geração digital, né? Com 29 anos, já tinha computador na sua casa no momento da sua alfabetização, acredito, tá? E, consequentemente, quando o senhor estava sendo alfabetizado, o computador estava junto, estava paralelo, diferente do professor Edgar, que teve acesso lá no ensino médio, onde ele optou até por fazer o curso de
de informática, né, de processamento de dados. Eu também sou tecnólogo, técnico em processamento de dados. Como é que o senhor avalia essa situação? Como é que faz para usar? Como é que faz? É ferramenta fim da sua disciplina? Como é que você percebe a dispersão? Porque você usa até muito mais, ou tanto quanto o aluno, hoje, essa ferramenta. Bom, primeiro eu acho que é um pouco ingênuo, concordando com o professor Edgar, a gente pensar que é a tecnologia o problema da sala de aula, ou que é a tecnologia o problema da dispersão do aluno. Isso é algo que aconteceu sempre na educação, e cada momento por um motivo diferente. Talvez hoje seja objeto de mais interesse, que traz mais informação, mas não, talvez ele seja o grande culpado de uma desatenção. Eu acho que a escola o professor, junto com a escola, tem que entender que com a tecnologia o aluno muda, o comportamento muda. Então, sim, eu tive acesso, acho, na minha formação, enquanto pessoa e enquanto aluno, eu acho que se confundem, né? Um pouco antes, se eu não me engano, quarta, quinta série, quando eu estudava, eu tive o meu primeiro computador. Mas que na época o computador não era um instrumento para quase nada. Ele era uma ferramenta que a gente estava começando a pensar para que eu vou usar. Tá? Então, eu acho que a tecnologia ela foi inserida um pouco assim na sociedade, sobretudo aqui no Brasil, e as pessoas acabaram criando um próprio sentido daquilo fazer parte do seu dia a dia. E não orientado pela escola. A escola ela mantém esse modelo tradicional de educação, que é o que faz com que ela tente evitar essa invasão. Por N motivos, tem professor que acha que o computador vai substituir sua figura na sala de aula, na educação, e tem aluno que acha que o computador é a sala de aula dele. Então, por que a escola não abre um pouco essa visão e começa a usar essa visão que o aluno tem, já que o computador pode ser um instrumento de educação, para melhorar esses aspectos de dispersão? Ainda ontem eu estava lendo uma reportagem numa revista que falava dessa dependência digital e estudos na área com crianças que usam, falam que hoje em dia a atenção dessas crianças, desses adolescentes, ela dura de 3 a 5 minutos. Se a gente trazer para um modelo de aula tradicional, que a gente tem cada aula aí com 50 minutos, 4 aulas seguidas, às vezes do mesmo professor, de 50 minutos, qual que é a chance do professor, na mesma linguagem, no mesmo discurso, na mesma forma de dar essa aula, qual que é a chance desse professor ter essa atenção desse aluno constantemente? Tá? Então, talvez não seja a tecnologia o problema dessa dispersão, talvez a forma como a gente faz o uso dela, ou como que a gente enxerga o quanto ela é benéfica, como ela pode ser uma ferramenta, e enquanto meio, e nunca quanto fim. Tanto que na minha aula nessas licenciaturas, quando eu trabalho com a questão da tecnologia, inclusive em publicidade também, uma coisa que eu mais falo, a gente pode ser um consumidor dessa tecnologia, às vezes até em excesso, mas consciente. Tá? Então a gente tem que saber o que a gente está usando e para qual fim a gente está usando. E sempre para qual fim, não ela como sendo fim. Tá? Então a tecnologia na minha aula ela não é o fim, ela é um objeto de estudo. Tá? Mas o fim continua sendo a educação. E aí a importância do futuro professor ou do futuro publicitário entenderem de que forma essa tecnologia vai ser um meio para alcançar qual fim. Tá? Então repensar um pouco qual o papel da educação, qual o papel da publicidade, da propaganda, qual que é o meu papel enquanto ser humano, enquanto cidadão, tá? Para que eu faça o melhor uso, pensando num fim que seja útil para toda a sociedade. Eu tenho mais uma fala que eu ouvi também há pouco tempo num congresso e que eu consigo, eu acho que enxergar o meu discurso nessa fala e que eu sempre uso, né? Nós temos uma escola do século XIX, um professor do século XX e um aluno do século XXI. E o nosso trabalho é fazer isso tudo dar certo, né? Então, aquela escola tão tradicional, aquele professor resistente à mudança, sem o contato com a tecnologia, e o aluno que vem sedento
porque ele aprende mais rápido, porque ele acessa a informação mais rápido, e o professor nessa resistência com medo desse aluno, que às vezes raciocina, ou que aprende, ou que assimila, ou que questiona mais, porque ele tem mais conhecimento para questionar. Agora, professor Edgar, dentro dessa linha de raciocínio toda, a gente estava falando, o senhor lembrou bem, que quanto menino, eventualmente você poderia pôr a revista no meio do livro e fazer de conta que estava lendo o livro. Muda-se a plataforma, ou seja, você podia usar o caderno para fazer o jogo da velha, tá? Mandar bilhetinho em forma de torpedo, enfim, quer dizer que a plataforma era mesmo, você escrevia um papelzinho, mas passava pelo colega. Eu lembro uma época da minha turma da escola que eram tantos bilhetinhos circulando, socializando a informação do que ia ser feito no intervalo, pós a aula, que a aula propriamente dita ninguém mais estava prestando atenção, né? Porque, enfim, mudou a plataforma do papel e da caneta para o WhatsApp e outras redes sociais. Essa linha de raciocínio, a escola do século XIX, professor do século XX e aluno do século XXI. Nós estamos em conflito com os alunos estão em conflito conosco. Como é que nós podemos fazer com que haja essa aproximação e haja essa reconquista do aluno? Caso contrário, a gente vai ter uma insatisfação muito grande, e aí o professor todo soberano, ele começa a dar bronca no aluno, ele dá esporro no aluno, ele reprova o aluno, porque este aluno do século XXI não está falando a linguagem dele do século XX. Então, essa questão, se a gente for olhar numa perspectiva um pouco mais antropológica, ela é uma questão da própria cultura, o choque de gerações. Nós temos uma geração de professores que foi formada num momento onde a tecnologia, ou essas novas tecnologias, ou as tecnologias digitais não existiam, ou ainda não eram bem difundidas, para um alunado que já é digital. Então, existe um choque cultural, né? Eu costumo dizer que você comentou, né? O Léo já nasceu numa geração digital onde o computador já estava presente. Eu nasci num momento onde falar de computador em casa, ter um computador na casa quando você era moleque, era uma coisa totalmente fora do cotidiano das pessoas. Então, a gente tem um choque, muitas vezes, que a gente pode chamar de choque de gerações, né? O papel da escola é compreender, porque isso é um processo da humanidade, isso sempre aconteceu, né? Vamos pensar que quando o Gutenberg inventou a imprensa e você começou a ter livros impressos num custo mais barato, isso modificou toda a dinâmica das universidades medievais, onde a aula era baseada exclusivamente na memorização, né? Vamos pensar que em 1300, né, o aluno ele tinha que decorar todo o conteúdo, porque ele não tinha o suporte físico do livro, nem caderno ele tinha, porque a gente vai falar quanto custava uma folha de papel, quanto custava uma caneta bico de pena. Isso era muito caro para que o aluno tivesse. Então, existia um modelo, quando vem o livro, isso vai modificar o modelo. Então, assim, eu costumo dizer que eu sou um pessimista a curto prazo e um otimista a longo prazo. Daqui 200 anos, isso não vai mais ser um problema, porque você já vai ter toda uma geração de professores dentro dessa formação. O senhor calcula 200 anos? Estou chutando, né? Porque se a gente for pensar, essas tecnologias que a gente está discutindo hoje, elas são muito recentes, né? O celular, o smartphone tem o quê? 20 anos? Menos, né? Menos até. Smartphone. Os smartphones, 10 anos. 10 anos, acho. Mas o próprio celular, né? 25 anos para trás, quando eu saía de casa, meus pais não faziam a menor ideia de onde eu estava, e se eu ficasse 8 horas fora de casa, era 8 horas sem saber, sem ter contato. Hoje ele vai rastrear você. Hoje ele tem o rastrear e tem o botão no aplicativo de busca e apreensão, né? Já vai lá e traz o filho de volta, né? Mas veja, os meus pais sobreviveram ao fato de não ter a menor ideia de onde eu estava durante um certo período, porque não tinha como comunicar, né? Hoje você tem essa relação da tecnologia, e aí eu vou pegar uma questão que o Léo falou anteriormente, que é a questão do como a gente consome a tecnologia.
Então, eu vejo um problema ou um aspecto negativo no nosso contexto, que é assim, tem muita tecnologia que é feita para ser consumida. Ela não tem uma finalidade específica, né? Então, aí a gente tem que entender que a gente vive numa economia capitalista, onde a produção de bens e a geração de riqueza está associada ao consumo de bens. Então, uma coisa é você pensar o celular como uma tecnologia, né? O computador como uma tecnologia. A outra é você ter 200 modelos de computadores, tablets, que se modificam e que se renovam com uma velocidade maior do que o indivíduo consegue assimilar aquilo, né? A gente costuma brincar que, geralmente, a pessoa troca de celular antes de aprender a usar metade das funções que aquele celular tem, né? Então, aí deixa de ser a ferramenta, deixa de ser meio e passa a ser a finalidade. Eu preciso ter um celular. Por quê? Porque eu preciso ter, né? Então, aí cria-se um pouco esse descompasso. Isso vai refletir na sala de aula, como você falou. Nossa, a bateria do meu celular vai acabar, a minha vida vai acabar, né? Porque eu tô preso àquela relação. Eu não consigo ficar 2 horas sem checar o mundo virtual. Aí entra o que eu falava da desmedida, né? Dos exageros, dos excessos ou da escassez. Então, a gente tem um cenário onde essa escola do século XIX, com o professor do século XX, com o aluno do século XXI, é porque a gente está num momento de transição, né? Alguns teóricos falam, né, que a gente está entrando na era da informação, né, saindo do que seria o nosso contemporâneo, né? Talvez daqui 200 anos, alguém que esteja discutindo essa questão sociológica, antropológica, diga, olha, o pessoal que viveu ali no século XXI, XXII, viveu na era da informação, na era da tecnologia, sociedade do conhecimento. Esses adjetivos que a gente dá, eles são em função de que certos paradigmas de como a gente vive na própria sociedade estão se transformando. E a escola, ela está nesse entrave, né? Eu às vezes radicalizo essa questão dizendo que para certas coisas a escola ela é desnecessária. Se a gente for pensar assim, houve um tempo onde a escola era o único local onde você podia trocar conhecimento e aprendizado, né? Não que ela seja o único, mas ela teve o posto dominante de ser esse local, né? Hoje, pela internet, eu posso aprender, né? Eu quero aprender uma nova língua, eu vou achar ferramentas na internet que me permitem aprender uma nova língua sem a necessidade de eu estar fisicamente numa escola de línguas, né? Eu posso ter acesso a conhecimentos que a escola não vai trabalhar de alguma certa maneira ou que vão complementar a própria escola. Então, é nesse sentido que a gente tem que pensar. Hoje, a produção do conhecimento não está mais restrita ao meio acadêmico, né? Ela continua existindo no meio acadêmico e o meio acadêmico, muitas vezes, é refratário a essa relação com outras formas de produção de conhecimento que são necessárias, são úteis, são do nosso cotidiano social. E aí é que a escola, muitas vezes, peca no sentido de fechar os olhos para essa relação. Nós vamos discutir daqui a pouco, após o intervalo, sobre educação à distância. Você já fez algum curso de educação à distância? Ou seja, estudou online, estudou com o seu tablet e o seu celular? Você teve já aula de educação à distância? Você acredita que isso funciona ou não? Voltamos já já com o programa Uniso Comunidade. Mude o sentido das coisas, porque mais importante que ter a resposta é nunca parar de perguntar. Venha para a universidade, que orienta e incentiva a pesquisa, onde o conhecimento transforma a curiosidade em grandes descobertas. Uniso, seu futuro começa hoje. Inscreva-se. Estamos de volta com o programa Uniso Comunidade. Hoje estamos falando da interdependência ou dependência digital. Como é que você trabalha com isso? Você, pai e mãe, que tenho certeza que muitas vezes está aí com
o seu filho sentado na mesa de refeições ou quando sai junto e ele não desconecta das redes sociais. Como é que você trabalha com o seu filho, observa o seu filho, explica para o seu filho que ele tem que desligar isso para estudar? Ou ele está estudando utilizando dessa ferramenta também e você que tenha uma faixa etária aí dos 50 anos, não consegue perceber, notar que isso também é uma forma de aprendizado. O Léo Vitorino, ele é professor da Uniso, responsável pela área de educação à distância da universidade, e o professor Edgar Domingo, ele também é professor da universidade e coordenador do curso de Letras Espanhol, e está discutindo conosco aqui esses pontos de vista do uso acadêmico, pedagógico, didático, enfim, dessa tecnologia. Léo, educação à distância é uma discussão que parece o cachorro correndo atrás do rabo, né? Que a gente vai e volta e fica na mesma ladainha. Fazer educação à distância no formato da dita educação do século XIX, onde o professor está na plataforma mais alta, falando com os alunos sentado, e aí você pega essa forma de dar aula, onde ele é senhor soberano do conhecimento, e ali você tem uma legião de pessoas que não conhecem, que estão lá para escutar, aprender, idolatrar o mestre, e joga isso para a internet. Ou seja, você grava um formato de aula no mesmo modelo, onde eu em casa, estático, vejo uma imagem de uma figura, que aí já não é real, ela está no meu programa, ela falando para mim meia hora, 2 horas, e eventualmente apresentando uns slides de PowerPoint, como ele faria na aula normal. Funciona? Bom, vamos começar um pouco antes disso. Isso que você está falando não é necessariamente a educação à distância como ela deve ser. Tá, então, primeiro que eu particularmente não gosto desse monte de nomenclatura que se dá para a educação quando ela utiliza tecnologia. Tá, então, educação semipresencial, educação à distância. Segundo, eu participava de um evento em São Paulo que apresentava uma pesquisa sobre blended learning, que seria algo híbrido entre presencial e à distância. A gente tem que falar educação como educação, somente. Tá? E pensando daí sim a tecnologia ou os meios que a gente utiliza para se fazer o que sempre foi feito com a educação. Então, repetindo mais uma coisa que eu falei, eu acho que é ingênuo a gente vai falar que a educação de quando o professor ficava naquela plataforma mais alta, sendo o centro do saber, utilizando aquela lousa, limitado pelo espaço físico, com as carteiras organizadas em fila, é ingênuo a gente falar que aquilo era um modelo ideal de educação, ou mais ainda, que aquilo funcionava, tá? Então, quando a gente fala hoje em dia em educação à distância ou uma educação mediada por tecnologia, a gente tem que passar por um momento de desconstrução do que é a educação, ou de como sempre foi feito, ou de qual sempre foi o papel do professor, para aí sim trazer um pouco da contemporaneidade em relação ao comportamento das pessoas, dos alunos, do que a gente tem disponível de informação, de tecnologia, para daí sim construir uma nova forma de se fazer a educação. Tá? Então, quando a gente fala em educação à distância, a gente já tem uma mudança, uma quebra de paradigmas ou uma mudança de comportamento que busca romper esse modelo. Então, vamos lá. A educação não se limita àquelas 4 paredes. Então, na educação à distância, a gente tem que considerar que a gente está num ambiente virtual, com acesso a N fontes de informação e com acesso a um mundo de pessoas que a gente não conhece e que qualquer atividade que possa estar sendo desenvolvida, de certa forma, está contribuindo para educar o ser humano. Tá? Então, o professor nesse papel e a escola nesse papel tem que assumir uma responsabilidade de orientar o aluno de como se comportar nessa tecnologia ou nessa internet, nessa rede, para que esse objetivo educativo seja alcançado. Tá? Então, nós temos uma mudança, primeiro, do professor para o aluno,
dando um pouco mais de protagonismo para o aluno, mais de responsabilidade, mais de disciplina, que talvez esses sejam alguns fatores que limitam um pouco o crescimento da educação à distância hoje em dia no Brasil. A gente não forma alunos para pesquisa, a gente forma aluno para aceitar o que está sendo falado. Isso é, sim, uma herança dessa escola do século XIX e do professor do século XX, que foi educado na escola do século XIX. Tá? Então, enquanto não houver essa desconstrução, a gente sempre vai ficar esperando que a educação à distância faça o que a educação presencial ou tradicional sempre fez, com seus sucessos, mas também com seus fracassos. Tá? Então, sempre que a gente transpõe algo do tradicional para esse ambiente virtual, a gente não está inovando. A gente está fazendo a mesma coisa, errando da mesma forma que a gente sempre errou. Também acertando, às vezes, da mesma forma que a gente acertou. Só que com essa transposição a gente deixa alguns aspectos que são inerentes à presença, que é o afeto, olho no olho, enfim, algumas coisas que a distância vai ser um pouco limitado. Tá? Então, a gente tem que desconstruir ou deixar de lado um pouco a ideia que a gente tem da educação tradicional para ver como que ela pode se comportar na EAD. Tá? Então, deixa o professor um pouco no papel de orientador ou de um tutor, como as pessoas gostam de usar o termo, um guia para o aluno se educar, mas o foco é o aluno. Então, a gente deixa de lado o conteúdo pronto, aquele conteúdo engessado, para o momento da descoberta. A gente deixa aquele perfil individual e pensa em como trabalhar o colaborativo, já que a ferramenta possibilita isso. Tá? Então, é uma série de comportamentos ou de características que a gente tem que abandonar um pouco para ter sucesso na educação à distância. O professor Edgar pensa dessa mesma forma, pensa diferente, e porque ainda é feito essa mesma situação. Eu já até tive a possibilidade de fazer uma pós-graduação à distância, cujo curso abandonei, porque era feito dessa forma. E a minha dispersão, ela era gigante. Primeiro que você está no conforto da sua casa, diferente da sala de aula, que você tem o foco só ali. Aí você está em casa, a televisão está ligada, o som está ligado, o celular está tocando e demora questões de frações de segundo para você sair dessa tela, abrir uma outra, tá? Enfim. Como é que o professor Edgar pensa dessa maneira? Então, acho que a gente precisa pensar essa questão assim, educação é um processo mais amplo e maior do que a escola. Né? Talvez o que a gente possa ter em muitos modelos é uma escola à distância, mas não necessariamente uma educação à distância. Eu me lembro quando, naquele mesmo gibi que eu lia no meio do livro, lá quando era moleque, tinha propaganda do Instituto Universal Brasileiro, que eram cursos à distância, por correspondência. Telecurso segundo grau, ou hoje Telecurso 2000, não sei se a iniciativa da Rede Globo, né, é um processo de educação à distância. E eu vou mais longe ainda, professor. O senhor não é dessa época, mas antigamente no rádio existia o chamado Projeto Minerva, onde você tinha a Hora do Brasil e, na sequência, após a Hora do Brasil, o Projeto Minerva, que era um projeto de alfabetização via rádio do governo federal. Então, essas iniciativas, elas mostram o quê? A educação é um processo que não acontece só na escola. Então, a gente pode pensar assim, existe uma educação que é escolarizada, que acontece dentro de uma instituição chamada escola. Mas a educação acontece dentro da família, dentro da comunidade, dentro da igreja, dentro do clube, no bairro, nos pequenos grupos. A gente novamente, trazendo uma perspectiva antropológica, a gente é educado o tempo todo, ou passa por processos educativos. Talvez a crítica que a gente possa fazer a um certo modelo de educação à distância é tentar, na verdade, transformar o quê? Uma escola à distância. Então, eu levo aquele professor que estaria na frente da lousa, falando de forma, estabelecendo um monólogo, só ele fala, o aluno só escuta. Eu levo isso para o vídeo, eu levo isso para outras mídias, mas mantenho o formato escola, né? Então, você vai estar na sua casa, mas assistindo a aula, né? Você não está produzindo o conhecimento, você está assistindo alguém falando sobre. Seja em tempo real, seja uma gravação, o que for. Então, talvez aí caiba a gente pensar, né,
o próprio modelo de escola. E aí é que vem essa incompatibilidade, né? A escola, ela não consegue ver, talvez, outras formas de organizar o espaço escolar que não seja o presencial. E a gente é dependente disso. Aí a gente vai para uma crítica que sai da universidade e vai lá para o ensino médio, por exemplo. Eu sempre falo e critico, eu sou professor de ensino médio já há 20 anos, o ensino médio não prepara o aluno para cursar a faculdade. Ele prepara o aluno para passar no vestibular. Mas o aluno sai do ensino médio, chega na faculdade, o professor pede a resenha de um livro e ele fica lá. Hã? Como assim? Como é que faz? Né? O ensino médio não ensina ele a concatenar os conteúdos que ele aprendeu no ensino médio. Manda fazer um seminário, imagina, né? Não, aí você, no ensino superior, tem que ensinar o aluno a fazer o seminário primeiro, né? Porque ele não foi preparado para cursar a universidade, ele foi preparado para entrar, para disputar, né, o mecanismo de acesso à universidade. Por isso que as tecnologias passam ao largo lá também, no ensino médio, né? E aí, se eu não uso a tecnologia no ensino médio, se no ensino médio eu não uso, por exemplo, a internet como ferramenta, quando o professor que usa essa ferramenta pede, e aí é o paradoxo, o aluno que usa a internet no seu cotidiano, quando você pede ela como ferramenta de pesquisa, aí o aluno não consegue usar. Que é o que eu falo. Ah, professor, o que significa corroborar? Pô, procura no Google aí. Se fosse para saber o que vai acontecer na balada no fim de semana, você já tinha achado. Mas daí ele depende do professor mandar procurar no dicionário. Ele não tem essa proatividade, porque ele está no modelo da escola, né? Para usar o pensamento do Paulo Freire, ele está naquele modelo bancário, onde o professor é quem determina a sequência de conteúdos, o que vai ser aprendido, como vai ser aprendido, vai cobrar na prova, inclusive, né? Eu me lembro de ter lido um artigo, isso já tem uns 5 anos, uma universidade na Austrália, no curso de administração de empresas, eles decidiram que a avaliação seria feita da seguinte forma: o aluno poderia usar qualquer tipo de recurso tecnológico ou recurso físico para responder as questões da prova. Então é como se eu desse uma prova lá no curso de administração, com algumas questões, e o aluno podia consultar qualquer tipo de fonte, desde que ele citasse a fonte. Então, ele poderia pegar o celular, ligar para um amigo dele que é engenheiro e fazer uma questão lá de produção e colocar, ó, esse problema aqui na produção, meu amigo engenheiro fulano de tal me deu a dica que eu poderia fazer assim, assim, assim. Aí eu consultei na internet um PDF que disse isso, isso, isso. Então eu construo a resposta com conhecimentos que eu posso pegar de várias fontes, inclusive de outras pessoas, desde que eu cite de onde eu tirei aquele conhecimento, para não ficar aquela coisa, bom, eu estou inventando isso. O nosso mundo cotidiano funciona assim, né? Você está com algum problema, você liga para alguém, né? Você está com alguma dificuldade, você chama uma empresa que presta serviço para resolver o seu problema. E na escola, o aluno é o único responsável por resolver um problema, de maneira muitas vezes desconectada do suporte físico que ele poderia consultar, né, para isso. Então, talvez na educação, eu já fui tutor de cursos à educação à distância em uma outra instituição, uma instituição de Santos que tem polo aqui em Sorocaba, e o grande problema era assim, o aluno chegava lá na aula presencial, ah, professor, está tudo atrasado, eu não consegui fazer as coisas. Mas por que você não conseguiu fazer? Ele, então, não deu tempo. E aí eu falava assim, ó, você tem que pensar o seguinte, o curso à distância, ele é montado como se você estivesse no curso presencial. Se você ia passar 4 horas por noite, 5 noites por semana estudando na faculdade, 20 horas por semana no banco da faculdade, você vai ter que arrumar 20 horas por semana na sua casa para assistir às aulinhas, ler os textos, fazer as tarefas. O problema é o que você falou. Em casa eu tenho TV, tenho uma série de coisas que me distraem, e aí eu deixo para fazer tudo o que eu tinha que ter feito durante a semana, domingo, na hora que acaba o Fantástico. Mas veja, isso não é um problema da educação à distância. O aluno presencial faz a mesma coisa. Sim. Marquei para entregar um trabalho ontem, né? Tem um aluno que chega, quer dizer, marquei para entregar o trabalho ontem, pedi o trabalho há 3 semanas atrás. Aí o aluno chega para mim ontem e fala assim, ah, professor, não deu tempo de imprimir. Eu falei, por que não deu tempo de imprimir? Porque eu pedi o trabalho ontem, né? 11 horas da noite eu liguei para você e falei, ó, tem trabalho para amanhã cedo.
Não, ele teve 3 semanas para fazer o trabalho, mas ele deixa para fazer na última hora. Isso é da cultura escolar. A cultura escolar vai refletir, a cultura do aluno, a cultura do professor vai refletir na educação à distância. Por isso que eu falo, às vezes a gente pode olhar a tecnologia ou as redes sociais, por exemplo, como espaços de aprendizado. Eu posso aprender lá dentro, desde que eu tenha um propósito, né? Então, o maior problema que eu vejo na educação à distância é que ela, na verdade, ela não propõe uma educação à distância, ela propõe uma escola à distância. Você vai fazer do mesmo jeito que faria na escola, só que na sua casa. E isso não dá certo. Professor Léo, e a dependência digital? Chega a ser um vício? O senhor já estudou isso? Já chegou à constatação de que se a carga da bateria estiver acabando, a minha vida está acabando também? Se eu estou sem a rede Wi-Fi ou se eu estou sem o 4G, quem sou eu? Bom, eu não me aprofundei nos estudos, mas eu já li bastante a respeito. A China foi o primeiro país no mundo que considerou a dependência digital como uma doença mesmo, né, que merece tratamento. E existe muito tratamento. E a psicologia aqui no Brasil fala muito que a pedagogia, os pediatras falam que atualmente 80% das crianças chegam com alguma, não é doença, porque não é declarado como tal no Brasil, mas com algum problema que está ligado sim a essa dependência. Tanto que a gente vê hoje clínicas de reabilitação contra a tecnologia. Tá? E aí eu entro no discurso do professor Edgar, tudo que é em excesso, claro que faz mal. E mais do que isso, não só o excesso, mas a falta de consciência pelo uso. Tá? Então, às vezes, a gente usa em excesso, mas sabe por que está usando, seja por uma necessidade profissional, seja por uma necessidade acadêmica, mas não como sendo vítimas daquele mercado capitalista que o professor Edgar comentou. Tá? Porque a tecnologia ela é um produto para o seu fabricante. E cabe ao usuário decidir de que forma que ele vai usar. Se ele não sabe por que ele está usando, ele está simplesmente consumindo um produto dentro de um mercado. Tá? E quando a gente passa isso para a educação, é a mesma coisa. Tá? Então, a gente sabe que a tecnologia não foi feita para a educação. A gente que é da educação, que é intruso em tudo e vai buscar na tecnologia. Exatamente, vai buscar na tecnologia melhoria. Tá? Já que é para esse propósito que uma tecnologia é desenvolvida. Só que quando a gente coloca de uma forma inconsciente, tá? Então eu uso porque eu acho que eu tenho que usar, porque eu acho que minha escola tem que ser moderna, porque eu acho que uma escola sem data show não é escola, não é uma universidade, ou porque se eu não migrar para EAD, eu vou perder o bonde do mercado da educação, aí sim eu estou sendo conivente a uma característica que a escola tem que formar o aluno para ser contra. Tá? Então, a inclusão da tecnologia deve ser algo, primeiro, consciente, planejado, e eu acho que o mais importante, deve ser desvinculado com o modelo que a gente sempre fez, ou que a gente sempre teve, de escola de educação. Tá? Então, eu bato na tecla de que a desconstrução do modelo que a gente tem é o fator mais importante para a gente levar, ou para a gente alcançar um sucesso para a educação à distância. Tá? Então, sim, eu entendo quando você fala que você desistiu do curso, porque existem modelos diferentes que o nosso sistema educacional permite ou acredita que seja educação à distância. Tanto alguns que repetem o que se faz no presencial, com vídeos, com o professor falando, sem interação, sem comunicação, as aulas que são auto-instrucionais, como a gente fala, né, que o próprio aluno se instrui. A palavra instrucional é terrível, né, para a educação, porque parece que você está recebendo um passo a passo. Adestrando. Adestrando mesmo. Um passo a passo para ser um profissional, para ser alguém na vida ou para pertencer a uma sociedade. E a educação depende de outros momentos que não são o conhecimento técnico, ou não é possível a partir de uma instrução, mas sim do convívio, da comunicação, da colaboração, da interação com pessoas, com máquina, assim por diante. Tá? Então, essa desconstrução é o que vai fazer a gente criar um modelo de educação à distância que possibilite o aluno explorar o máximo do seu interesse, da sua autonomia intelectual,
para alcançar o objetivo formativo de uma forma mais ampla, de educação mesmo. Conseguir assimilar aquele conhecimento, então, que sempre ficou preso na escola e que agora ele acessa de outras formas, mediado pela escola, mediado pelo professor, mas construindo também aquilo que ele vai entender por cidadania, por sociedade, por pertencimento a um grupo de pessoas, de filosofia, enfim, de uma ideologia que ele vai construir a partir disso. O programa Uniso Comunidade está chegando ao fim. Então, para você, se você quiser continuar discutindo esse assunto, vamos passar agora os e-mails dos professores, os contatos, Facebook. Já vamos usar dessa tecnologia para continuar a discussão. Professor Edgar, domingo, como é que a gente faz para conversar com o senhor, quem está em casa, nos acompanhando? Eu tenho o e-mail institucional aqui da Uniso, né, edgar.albuquerque@prof.uniso.br. Eu tenho um site meu que é www.edgar.pro.br e Facebook, Twitter, né? No Facebook, como é que o senhor está lá? Edgar? É /Edgar Domingo de Albuquerque. Domingo de Albuquerque. Isso, Edgar Domingo de Albuquerque. Ou se colocar lá na pesquisa Edgar Domingo de Albuquerque, normalmente é fácil de localizar. E aí, a partir do Facebook, a gente pode estender essa discussão aqui, né? E conversar com as pessoas que estejam interessadas aí nesse assunto. Bem. Professor Léo, como é que faz para falar com o senhor? Também tem o meu e-mail institucional, leo.silva@prof.uniso.br, e no Facebook também, Léo Victorino da Silva. Victorino. Victorino, com C mudo, Victorino da Silva. A gente também começa pelo Facebook ou por e-mail e depois a gente não tem noção de que a gente vai terminar essa comunicação. Muito bem, muito obrigado pela presença dos dois. O programa Uniso Comunidade está chegando ao fim. Para você entrar em contato conosco, você pode mandar um e-mail para unisocomunidade@uniso.br ou também na nossa página lá no Facebook. Curta lá, Uniso Comunidade. E você também pode rever todos os programas que já foram ao ar no YouTube. É só você acessar o nosso canal Uniso Comunidade. Obrigado pela sua audiência e até o próximo programa. Até lá!